Se Evangelion tivesse fracassado, muitos dos animes que você ama hoje talvez nunca existissem. Pense nisso por um segundo. Agora você se lembra da primeira vez que assistiu Evangelion? Aquela sensação de que algo estava diferente? De que não era apenas mais um anime de robôs gigantes? Bem, você estava certo. Evangelion não foi só um divisor de águas cultural. Ele foi um salva-vidas para a indústria do anime nos anos 90. E a história de como ele fez isso é tão complexa e fascinante quanto o próprio anime. Prepare-se para mergulhar fundo. Para entender o impacto de Evangelion, precisamos voltar um pouco no tempo. Imagine o Japão no início dos anos 90. A bolha econômica estourou. A euforia deu lugar à incerteza sufocante. A indústria de animação, antes vibrante, sentiu o golpe de forma brutal. Cortes de investimento se tornaram a norma. Produtoras que antes nadavam em dinheiro agora mal conseguiam pagar as contas. O anime, que já foi um motor de criatividade, estava se tornando previsível. O gênero de mecha, antes de um titã, estava saturado. Quantos robôs gigantes lutando contra monstros você consegue ver antes que a fórmula comece a cansar? A repetição era exaustiva. E o pior, um anime era visto, em grande parte, como coisa de criança. Um produto feito para vender brinquedos. O público que cresceu assistindo a essas histórias estava envelhecendo, e sem nada que o desafiasse de verdade. Eles simplesmente abandonaram o consumo. A indústria estava funcionando no automático, repetindo fórmulas sem arriscar. A arte que não arrisca, morre. Algo se perdeu neles. Algo ficou pelo caminho. Era uma crise criativa profunda, disfarçada de estagnação. As linhas de produtos repetiam ideias. As salas de reunião estavam tomadas pelo medo de errar. E a criatividade parecia engessada por planilhas. Uma ferida aberta que poucos queriam ver. Agora, com esse cenário sombrio em mente, surge Evangelion. E aqui é crucial desmistificar uma ideia. Evangelion não nasceu como uma aposta segura. Longe disso. Ele foi um risco enorme, quase um salto no abismo. A produção foi caótica, uma verdadeira montanha-russa. O orçamento, que parecia suficiente no início, escorreu por entre os dedos, enquanto a mente de Anno também desmoronava. Foi essa mistura de falta de dinheiro com o colapso mental do diretor que resultou nos icônicos e controversos episódios finais com desenhos estáticos e fotos. Essa dor, essa angústia se refletiu visceralmente na obra. A direção era autoral demais, experimental demais, para os padrões da época. E o final incompreendido por muitos, amado por poucos na época de sua exibição original, gerou uma reação furiosa e visceral, com Hideaki Anno recebendo até ameaças de morte. Ele não fala, mas dá para ver nos olhos de quem viveu aquilo. A frustração era palpável, quase um grito mudo. Evangelho não foi criado para vender brinquedos. Não foi feito para ser um sucesso comercial fácil. Na verdade, a frase forte que precisamos ter em mente é: Evangelho não foi criado para salvar a indústria. Ele quase a enterrou junto. Era uma obra de arte crua, com todas as suas imperfeições e ambições, e não como um mero produto de mercado. Era a criatividade em sua forma mais visceral, transmutada em animação. Mas foi justamente nesse risco que Evangelho encontrou seu poder. Ele quebrou o paradigma. Ele disse em alto e bom som: anime não é só para crianças. E o mercado, que estava sedento por algo novo, por uma voz autêntica, começou a ouvir. Evangelho mergulhou em temas que a animação japonesa raramente tocava com tanta profundidade: depressão, identidade, o vazio existencial, a sexualidade complexa, a culpa avassaladora. Ele usou uma linguagem simbólica e religiosa que instigava a reflexão, não a passividade. A narrativa era fragmentada e introspectiva, exigindo do espectador uma participação ativa, uma vontade quase desesperada de entender. A quem abraçou essa complexidade? O público universitário. Os jovens adultos que haviam abandonado o anime agora viam em Evangelion algo que dialogava com suas próprias angústias e questionamentos mais profundos. O anime deixou de disputar atenção com brinquedos e passou a disputar espaço com livros, cinema e filosofia. Era uma virada psicológica do mercado, uma prova irrefutável de que havia um público maduro, pronto para ser desafiado
para sentir e pensar. A quebra de paradigma cultural foi inegável, mas o impacto de Evangelion não parou por aí. Ele mudou onde e como o dinheiro circulava na indústria. Evangelion não salvou a indústria vendendo mais episódios. Ele salvou a indústria ensinando onde o dinheiro realmente estava. Ele provou que os fãs adultos não compram por impulso, compram por vínculo. E esse vínculo, essa conexão profunda, se traduziu em 4 frentes claras. O primeiro, o merchandise de colecionador. Esqueça os brinquedos infantis. Evangelho trouxe figuras detalhadas, estátuas, itens de colecionador que eram caras, sim, mas intensamente desejadas. Eram peças de arte, não apenas brinquedos. Se você já passou por isso, você sabe. A paixão por um personagem, por um design, pode mover montanhas e carteiras. É o desejo de ter um pedaço daquela experiência consigo. Segundo, o home video caro e desejado. Na era do VHS e depois do DVD, Evangelho se tornou um fenômeno de vendas. As pessoas queriam ter a obra, reassisti-la, dissecá-la em cada detalhe. Reassistir não era apenas ver de novo, era parte da experiência. Uma forma de desvendar as camadas da narrativa, de buscar novas respostas. É aquela dor que a gente tenta esconder, mas que nos faz voltar sempre para tentar entender, para encontrar um novo significado. Terceiro, fandom como motor econômico. Evangelho não tinha apenas fãs, tinha devotos, uma legião. E esses devotos estavam dispostos a gastar fanzines, eventos, produtos não oficiais. O fandom se tornou uma força econômica por si só, mostrando o poder avassalador de uma comunidade engajada, apaixonada e leal. A ideia central é que Evangelho ensinou que fãs adultos não compram por impulso, compram por pertencimento, compram por identidade, compram porque se reconhecem ali. E esse vínculo é muito mais poderoso e lucrativo, uma mina de ouro emocional. O sucesso de Evangelho transcendeu as fronteiras do mundo otaku. Ele se tornou um fenômeno cultural pop, um ícone, e isso abriu as portas para um licenciamento sem precedentes. Evangelho deixou de ser uma série, virou um ecossistema, uma entidade cultural por si só. Marcas de roupa, cafés temáticos, trens personalizados, máquinas de panchiko. Evangelho estava em todo lugar, permeando a cultura japonesa. E aqui vai um dado chocante. As máquinas de panchiko de Evangelion se tornaram uma das maiores fontes de receita da franquia por anos, superando em certos períodos lucros diretos de DVDs e filmes. Foi esse tipo de licenciamento que permitiu a Anno manter o estúdio financeiramente independente. Ele se tornou uma marca cultural, não apenas um produto audiovisual. Isso mostrou à indústria que um anime, se bem construído e com uma base de fãs sólida, poderia gerar receita de formas que ninguém imaginava antes. Era como se a própria cultura japonesa tivesse abraçado o EVA como um dos seus ícones mais enigmáticos e amados. Mas talvez o legado mais importante e muitas vezes invisível de Evangelion seja a popularização do comitê de produção. Antes, uma única produtora arcava com todos os custos e riscos, um fardo pesado. Com Evangelion, a Gainax, em parceria com a King Records e a TV Tóquio, dividiu o risco, diluindo a pressão. Essa divisão de risco permitiu mais liberdade criativa. Se uma única empresa estivesse bancando tudo, talvez a ousadia de Anno fosse podada, censurada. Mas com o risco compartilhado, a aposta em algo diferente se tornou mais viável, mais palatável. Esse modelo, onde várias empresas se unem para financiar um projeto, domina a indústria até hoje. Ele sustenta obras experimentais, permite que novas ideias floresçam e garante que o anime não volte a cair na estagnação dos anos 90. É a engrenagem silenciosa que mantém tudo funcionando e permitindo que a arte respire. E então, o que tudo isso significa para nós, hoje? Significa que o anime moderno, com toda a sua diversidade, profundidade e alcance global, nasce aqui, nesse ponto de virada. O público atual, que espera narrativas complexas e personagens bem desenvolvidos, é fruto direto dessa mudança. O que você consome hoje, desde o seu isekai favorito até o drama mais introspectivo, carrega esse DNA de Evangelion, essa semente de revolução.
É uma história sobre o preço de querer entender demais, sobre a dor de crescer, sobre a busca incessante por significado e sobre como a arte, quando feita com paixão e sem medo de arriscar, pode não só mudar corações, mas também salvar indústrias inteiras. É o maior sacrifício que ele podia fazer e que nos deu tanto. Talvez Evangelho não tenha salvado tudo sozinho, mas foi ele quem provou que o anime podia sobreviver crescendo. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se curtiu o vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Se você curtiu esse vídeo mais informativo, mais histórico, olhando para os bastidores e para a produção dos animes, me conta aqui nos comentários. Esse tipo de história que fala menos de teoria e mais de como o anime é feito, financiado e sustentado, é algo que eu quero explorar mais por aqui. Então comenta se você gostou desse formato, porque se vocês quiserem, eu faço mais. Te vejo no próximo vídeo.